Já voltamos com o programa Mistérios do Corpo. O assunto de hoje é disfunção sexual masculina. E quem está conosco é o doutor Mário Paranhos, médico urologista. Doutor, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a disfunção erétil, mais precisamente. Agora, essa disfunção não tem nada a ver com a falta de apetite sexual, né? É um problema diferente? Sim. Basicamente, nós conseguimos dividir muito claramente dentro desse universo de disfunção sexual que a disfunção erétil seria, vamos dizer, uma alteração no motor do carro. A função erétil é a primordial para se manter uma atividade sexual satisfatória, como eu falei, para si e para a sua parceira. Existem outras alterações fundamentais que alteram essa sexualidade. Uma das grandes é a dificuldade de um indivíduo manter o interesse no sexo. Com tanta coisa que acontece hoje em dia, né? O estresse. Exatamente. É muito claro que você entenda que um indivíduo que passa 2, 3 horas no trânsito, pensando em pagar suas contas, chegando em casa com uma série de problemas, ele vai ter uma libido, ele vai ter uma vontade sexual muito menor do que a que se ele estiver numa praia, numa montanha, passeando com a sua esposa. Na verdade, as pessoas acham que colocam a libido no trabalho, né? O que é uma coisa que acontece muito hoje em dia. A psicologia explica muito bem isso, Adriana. É um redirecionamento da sua atividade mental, é um redirecionamento da sua vontade, da sua energia, das suas energias internas, ok? Então, nós temos que estar muito atento a isso, porque também existe um segredinho. O estresse é um grande problema. Como eu falei, as outras comorbidades, as outras doenças, elas alteram a parte mecânica do ato sexual, que é a ereção. Mas algumas outras coisas também afetam e alteram essa vontade sexual, que é o libido, que é o desejo. E claramente nesse ponto nós temos um hormônio que é de grande importância, a testosterona, que é o hormônio masculino, muito conhecido por todos e bastante difundido. Então, a testosterona, que é produzida pelo testículo, portanto, obviamente, quanto mais o indivíduo tiver uma virilidade, ele mais testosterona terá, e ela é produzida de uma forma que ela mesmo se autorregule. Ela é produzida no testículo, cai na corrente sanguínea e ela chega numa glândula que fica no meio do cérebro, chamada pituitária. E esta glândula libera um fator que regula a testosterona. Quando ela percebe que a testosterona baixou, essa glândula libera esse fator e manda o testículo produzir mais testosterona. Assim o indivíduo tem um controle dentro de uma faixa normal, uma faixa relativamente elástica, mas dentro do normal. Isso faz com que ele tenha algumas alterações quando esse hormônio baixa. Por exemplo, ele começa a engordar, ele começa a ter aquela famosa barriguinha depois dos 50 anos, ele começa a ter um cansaço mais fácil, ele perde aquela energia, aquela vontade de vida e, juntamente com isso, ele perde o interesse. Então, o libido é extremamente relacionado à testosterona. Isto é um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Hoje nós usamos isso como DAEM, que é muito para todas as revistas, principalmente revistas femininas, elas pincelam muito sobre esse quadro, que faz com que a mulher tenha que ter a sensibilidade, Adriana, de poder ajudar o homem a procurar um médico para se fazer esse equilíbrio. Pois é, mas isso é uma coisa muito complicada, né, doutora? A gente falou que os homens têm essa coisa até cultural, né? Eu não sei se nos outros países é assim, mas pelo menos aqui no Brasil tem essa coisa da virilidade. Não, eu sou homem mesmo. Então é muito complicado. A mulher chega numa rodinha de amigas e comenta com todas elas: olha, eu tô com um problema, me indica uma médica. O homem já não é assim. O homem esconde os problemas. Sem dúvida. E não gosta nem que toque no assunto. Como é que faz? É até muitas vezes difícil para você que tem o dia a dia relacionado com esse tipo de atividade, como eu, que vejo muitos pacientes diretamente com disfunção erétil e disfunção sexual. Muitas vezes o indivíduo, ele rodeia
porque ele não tem um amigo, ele não tem um colega, ele não tem alguém. Às vezes tem, mas não se sente à vontade. Ele não tem a capacidade de se abrir. Ele não tem a condição de falar. Se ele não tem muitas vezes com um médico, que é um profissional, que ele procura exatamente para aquele problema, ele não vai ter com seus amigos, ok? E muitas vezes com a parceira, que fundamentalmente deveria ser a pessoa com que ele deve trocar essas informações. Então nós médicos devemos ter a sensibilidade, desenvolver essa sensibilidade. Nós que trabalhamos muito com disfunção, nós temos que ter a sensibilidade que o indivíduo vai ter queixas rodeando o assunto e você saber puxar esse assunto para uma alteração que ele precisa ter consciência, ok? É muito importante a vida, volto a falar, a vida conjugal, que isso é um fator que muitas vezes dentro do meu consultório faz com que a mulher traga o homem. Vem o casal falar comigo e a mulher fala, doutor, nós viemos porque eu acho que o meu marido está tendo problema. E ele na hora, não tem nenhum problema, mas com o passar, com o andar da carruagem, nós conseguimos tirar a história dele e vamos mostrar para ele que existe uma coisa facilmente tratável, porque hoje nós temos um índice muito grande de tratamento e de recursos. Sem dúvida. Que está aqui no seu livro? Sem dúvida. Disfunção sexual. Aqui, esse livro trata de todos os problemas aí que os homens muitas vezes têm medo ou vergonha de perguntar. Esse livro foi produzido juntamente com os grandes nomes de professores e médicos que trabalham com a medicina sexual. É um livro de grande profundidade e que... É para leigos ou para médicos esse livro? Fundamentalmente é voltado para médicos, mas eu tenho a grata satisfação de saber que existem muitos leigos que se interessaram por ele e até eu tenho pacientes que querem levar o livro, compram e levam para casa para ter uma melhor compreensão do seu problema, né? O senhor trouxe também algumas próteses e o senhor estava falando sobre os N recursos que temos hoje em dia para tratar das disfunções sexuais. Como é que funcionam essas próteses? Vamos aproveitar para mostrar? Veja, Adriana, basicamente hoje você tem 3 tipos de tratamento para disfunção erétil. Você tem as drogas orais, que eu já comento com você quais são. Que são famosas, né? São famosas, né? Depois que surgiu na década de 80, final da década de 80, o famoso azulzinho, que as pessoas conhecem pelo nome de Viagra, eu acho que foi a grande revolução da sexualidade, maior até que o advento da pílula anticoncepcional um pouquinho mais para trás. Foi o que resgatou a vida sexual de muitos homens, né? Sem dúvida, não só resgatou, como mostrou que algumas pessoas tinham problemas e não sabiam ou não queriam admitir. E que essa medicação, por ser muito fácil o seu uso, passa a ser um comprimidinho muito fácil de usar, com muito pouco problema, ela geralmente não causa nenhuma alteração no indivíduo. Então, é de grande valia. Já que a gente está falando dos comprimidos, doutor, eu queria que o senhor, daqui a pouquinho a gente mostra as próteses. Existe alguma diferença entre o Viagra, o Cialis e Levitra, que são os 3 mais famosos? Basicamente, as drogas orais, como nós chamamos na medicina, são esses comprimidos que você falou, eles agem inibindo uma determinada substância que faz com que a ereção não exista. É uma enzima. Então, basicamente, eles são umas inibidores de uma fosfodiesterase. Inibidores da fosfodiesterase número 5. Existem várias dessas enzimas no organismo, mas basicamente no pênis o que interessa é a de número 5. E estas drogas, elas inibem essa enzima que vai fazer com que uma substância chamada óxido nítrico diminua no organismo e o indivíduo não consiga ter ereção. É importante que isso seja muito bem esclarecido, Adriana, porque esses medicamentos, eles não causam ereção. Eles facilitam a ereção. Tanto que, se o indivíduo tomar um Viagra, um Levitra, jamais ele vai ter uma ereção se ele não tiver o concurso, a ajuda da parceira com jogos amorosos, com aquela... Para quem não tem problema, ele não vai fazer grandes coisas. Não. Para quem não tem a dificuldade de ereção, ele vai ser normal, ele vai participar como se fosse um placebo. Agora, eu
Placebo é aquela substância que não tem o efeito, mas que causa um leve efeito mais psicológico do que outra coisa. Eu volto lá atrás do que eu falei, que a função erétil basicamente é vascular. É uma chegada importante de sangue, de quantidade de sangue nos corpos cavernosos penianos. Então, quando essa substância, que são as inibidoras dessas enzimas, falham, você começa a usar a segunda linha, que são substâncias vasodilatadoras injetadas diretamente no pênis. Então, o indivíduo passa a usar uma injeçãozinha, que é de forma indolor, parece como se uma Quando fala em injeção, o pessoal já fica de cabelo em pé, né? Mas a minha experiência mostra que os indivíduos inicialmente têm uma reserva muito grande, mas com o passar do tempo eles têm um desenvolvimento bastante da aceitação dessa droga. Doutor, o nosso tempo está terminando, eu queria mostrar Então, basicamente, quando tudo isso falha, Adriana, você passa para a prótese. O que é a prótese? É uma substância, é alguma coisa que você coloca dentro do pênis para substituir os corpos cavernosos que têm a ereção. Então, por exemplo, nós temos basicamente dois tipos: as maleáveis e as infláveis. As maleáveis são as mais baratas e as mais corriqueiras, que são colocadas dentro do corpo cavernoso. E, de uma forma mecânica, você tem, ou ele vai ficar, não esqueça que isso está dentro do pênis. Então, portanto, o pênis estaria de uma forma, vamos dizer, em repouso, e quando ele vai ter uma relação sexual, ele manualmente coloca o pênis numa posição que consiga penetrar. A parceira às vezes não vai nem perceber que, se não é uma pessoa que ele já conhece, enfim, não vai nem perceber que... um paciente que tem um pouquinho de residual de tumescência, ele pode enganar bastante quando ele não fez. Mas não se esqueça que isso atinge pessoas de maior idade, portanto, com um relacionamento mais estável, e eles falam. E com a ideia da prótese, foi desenvolvida estas próteses, que esta especificamente é classificada de inflável, porque ela tem um reservatório que tem um líquido que fica dentro do abdômen. Tem uma bombinha que vai fazer com que o líquido que está nesse reservatório vá para as próteses ou volte para esse reservatório. E como esse líquido? Então, é através dessa bombinha. E isto seria a mesma prótese que a outra, colocada dentro do corpo cavernoso. Então, isso estaria dentro do pênis, de uma forma, como eu estou mostrando, flácida, ok? E o indivíduo vai ter a relação, ele aperta esta bombinha que está dentro do escroto. É colocado dentro do escroto, embaixo da pele. Então, ele, indolor, de uma forma indolor, ele vai pegar essa bombinha e vai pressionando, fazer com que haja uma inflação, haja chegada do líquido nessas próteses e, portanto, ele tenha a possibilidade de penetração. E não é esquisito, doutor, apertar isso na hora do ato sexual? É preferível uma ereção mais esquisita, mas existente, ok? Claramente não é uma coisa das natural. Mais confortáveis. Não é natural, mas não causa desconforto, dor ou qualquer coisa assim. E também essa é importante, afora o seu preço, porque a AMS desenvolveu uma liberdade disso e que após a ereção, ele simplesmente aperta a válvula de lado e aí você perde, o indivíduo perde a ereção e ele tem uma atividade social, ele pode tomar banho, pode fazer tudo na frente dos outros, que ninguém vai perceber que ele tem a prótese. Doutor, infelizmente o nosso tempo terminou. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas dos homens aí assustados com esse problema que atinge parcelas masculinas do mundo todo. Eu quero agradecer a presença do doutor Mário Paranhos, médico urologista, assistente doutor-chefe do Grupo de Educação à Distância e do Grupo de Tecnologia em Medicina Sexual da Divisão de Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mande as suas críticas, as suas sugestões para a gente. O nosso endereço eletrônico é mistériosdocorpo@recordnewstv.com.br. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.